Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: resiliência, aprenda a se salvar. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e sem enrolação, vamos pro tema do vídeo de hoje. Pessoal, é o seguinte, resiliência é bem interessante, né? Porque resiliência é praticamente você entender, né, a situação que você tá, aceitar a vida como ela é, a situação, o que está acontecendo. Aceitar não é a mesma coisa que gostar. Aceitar não é a mesma coisa que achar legal, que ficar calmo e tranquilo e zen. Não, gente, aceitar é aprender a ter uma maturidade para olhar os fatos como eles são, ok? Se for alguma coisa que você realmente não tem como você mudar aquilo, aconteceu, tá sendo assim, a realidade é essa, então aceita, porque aí você consegue olhar o que você vai fazer a partir disso, qual vai ser o aprendizado, qual vai ser o lado bom, como é que você vai lidar com isso. E eu vejo exemplos de situações diariamente. Muita gente não tem resiliência. Quer ver? Eu estava atendendo um paciente hoje e estava me contando que os pais dele, né, caíram num golpe e que um ficou acusando o outro, né, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Uma família, quando ela tem resiliência, acontece um problema sério na família, o que eles fazem? Eles se unem para aprender a lidar com aquele problema. Eles não entram no modo a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é do outro, a mulher diz que a culpa é do marido, o marido diz que a culpa é da mulher. Eles não fazem isso. Por quê? Porque isso não vai resolver o problema. Dizer de quem é a culpa é muita falta de resiliência. As pessoas, elas têm que olhar os problemas. Quer ver um outro exemplo também? Tem um filho na família. A essa família, eles até não eram tão unidos assim e tal. Mas na hora que o filho se mete lá com droga e cai num problema sério, ao invés dos pais, porque você que foi uma mãe super protetora, não, porque você que foi um pai ausente, só queria trabalhar, não, porque você isso, porque você aquilo, sabe o que eles fazem? Eles sentam e conversam. E aí, como é que a gente vai lidar com esse problema? Como é que a gente vai tratar esse filho? Como é que a gente vai resolver isso? Isso é resiliência. É o famoso pegar o seu limão e fazer uma limonada. O que não dá é, nos dias de hoje, as pessoas ficarem assim, reclamando, vitimistas. O que é o vitimista? O vitimista, ele tem um ganho, o termo correto, é um ganho funcional com o problema. Então, por exemplo, enquanto ele está sofrendo muito por causa das leis misândricas, por causa das feministas, por causa do mundo, do governo, por causa do não sei do que, ele fica numa posição de não enfrentar, de não lidar com o desafio. Gente, a vida é desafio. O mundo é dos mais fortes, entendeu? Você não tá aqui na vida pra olhar e ficar birrento. Não gosto, essas leis são injustas, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Enquanto a pessoa fica nessa, de ficar reforçando pra ela o tempo inteiro sobre o problema, ela não olha pra como ela vai lidar com esse desafio, ela vai lidar com esse problema, porque sempre tem como. O vitimista, ele tem pavor do que é uma resiliência, porque o resiliente é aquela pessoa que ele vê o caos, ele vê o problema e ele pensa assim, tá, o que eu posso fazer em relação a isso? Ele aceita, porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, quando ele aceita, ele realmente age. Ele realmente age em relação àquele problema. O resiliente é assim. O vitimista, ele é assim. Ele senta e ele começa a ter pensamentos automáticos, né? Baseado nas crenças centrais, do tipo, não vou conseguir lidar com isso, não vou conseguir viver nesse mundo assim, essas leis dessas mulheres agora que ferram com a vida dos homens, e o mundo tá perdido, e o mundo acabou, e né, não tem mais jeito, não tem mais como ter um relacionamento, e o mundo tá maluco, e sei lá. E aí a pessoa começa a entrar num modo assim, tipo, pensamentos e reforço desses pensamentos
o tempo inteiro. E muitas vezes andam com pessoas que vão reforçar mais ainda essas crenças, né? Ah, é isso mesmo. Ninguém presta. Não tem como ter relacionamento, não. Só tem gente maluca. Só tem gente não sei o quê. Gente, tá todo mundo meio ferrado mesmo. A diferença é que enquanto uns choram, outros vendem lenços, entendeu? Enquanto uns estão chorando, outros estão pegando o chororô de geral. Ainda estão fazendo isso fonte de renda. Ainda estão ganhando, fazendo dinheiro em cima disso. Ainda estão vendendo os lenços pro povo que chora. Vocês entendem essa metáfora? Entendeu? Pensa o seguinte. Estudem. Não precisa acreditar só em mim. Não precisa ver só o meu vídeo e falar, ah, já é. Vai pesquisar. Entendeu? Estoicismo também ajuda muito. Eu vou fazer um vídeo sobre estoicismo. O problema não é o problema em si. O problema é a interpretação que a gente dá pra ele. É a forma como a gente se vê nessa questão que a gente tem, no problema. Porque a vida de adulto, gente, a vida de adulto é você ir resolvendo problemas. Agora, tem uns problemas que você escolhe e tem outros que caem no seu colo. E tudo bem, porque você quer que a vida seja como? Uma Disneylândia? Filme da Disney? Casais resilientes não ficam o tempo todo, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. Enquanto a outra pessoa, ou a possível pessoa que você quer se relacionar, tem uma montanha de defeito, a sua agonia tá naquele grão de defeito que tá em você. Entendeu? Se você tá se relacionando... Por exemplo, os caras botam muito nos comentários. Ah, porque as mulheres, as leis, um absurdo, que não sei o quê. Enquanto ele tiver com esses pensamentos assim, pensando o tempo todo nisso, ele vai ter que sentimentos? Sentimentos de angústia, de mal-estar. Ninguém quer ficar pensando que amanhã depois vai levar um golpe de uma mulher ou de um homem. Mas se a pessoa ficar pensando muito nisso, e o homem quer transar com mulher, quer ter relação com mulher, mas ele pensa que mulher é uma ameaça, o que vai acontecer? Primeiro que ele vai atrair pessoas nessa mesma energia. Ele vai atrair. Porque o cara autoconfiante, ele sabe das leis, todo mundo sabe das leis. Todo mundo sabe do onde aperta o seu calo. Eu sei quais são os meus medos em relação ao mundo. Vocês sabem quais são os medos de vocês. As mulheres sabem, os homens sabem, todo mundo sabe. Mas os que vão lá e vivem e enfrentam e aprendem a lidar, porque quando você aprende a viver, aprende a se salvar, que é o tema do vídeo, você não vai ficar focado no problema. Você vai focar na qual é a sua solução. Qual é a solução para mim? Eu, Ana Paula Crispim, como é que eu lido com as dificuldades? Por exemplo, se a sociedade, né, falar alguma coisa de mim, tá, eu aceito. Eu tenho tais problemas? Tenho. Se eu não aceitar os meus problemas, se eu não aceitar as minhas limitações, como é que eu vou lidar com elas? Porque se eu ficar em negação, se eu não aceitar, ou se cada vez que alguém falar pra mim, não, você é isso, você é aquilo, se for verdade e eu começar a negar, eu tô no mundo de Bob. Eu tô na negação, eu tô na não aceitação, eu não lido com o problema. A partir do momento que alguém fala assim, não, você é limitado, ou você tem não sei o que lá, e se realmente eu tiver mesmo aquelas limitações que a pessoa tá falando, eu sozinha chegar à conclusão que eu tenho, sim, x, y limitações, eu tenho que aprender como é que eu vou lidar com isso. É que nem uma página do canal que ele fala, né, que o aluno chama ele de careca. Cara, mas ele é careca. Ele vai ficar chateado porque chamaram ele de careca? Não. Agora, como é que ele lida com a carequice dele? Se ele aceita, é que nem aquela brincadeirinha, né? Aceita que dói menos. Verdade, verdade. Quando a gente aceita que a gente não é o supra-sumo, o melhor de tudo, de todos, e não sei o que, a gente não quer ser o bonitão, a bonitona, a gente aceita. Não, realmente. Realmente eu tenho tal característica, mas eu faço do meu limão limonada. Não dá para ganhar em todas. Não dá. Fala-se muito hoje das mulheres que elas são hipergâmicas, né? E que elas olham pra cima. E que aí elas ficam sozinhas. Tá, mas se a mulher, ela aceitar
aceitar que ela realmente ou vai ficar sozinha, ou ela vai ficar com alguém que ela admire, por que ela ia ficar brava se alguém falasse isso pra ela? Por que ela ia ficar brava? Isso é uma escolha, é uma decisão. Assim como os homens, se eles falarem assim, não quero saber mais de ninguém, não sei o quê. Se realmente isso for genuíno e for uma escolha, por que ele ficaria bravo? É uma escolha, é um desejo. Como é que cada um de nós temos que aprender a se salvar? Se tem coisas que não tem jeito, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar no tempo, eu não vou voltar lá no passado, sei lá do que. Por que eu vou entrar com um incômodo com isso? Por que eu vou entrar em negação? Por que eu vou ficar não aceitando? Gente, a não aceitação leva direitinho assim pro sofrimento. Você tem lá uma doença, sei lá, você tem lá um problema na família, você tem um problema na vida. Aprende a lidar, a vida é feita de altos e baixos, aprende a se salvar. Foca nas estratégias que você pode começar a usufruir para poder enfrentar o desafio. Isso é resiliência. É aceitar. Aceitar. Se, por exemplo, falando para os homens aqui agora, se as leis estão assim, você vai fazer o quê? Você vai ficar na caverna para sempre? E aí você não vive, não socializa, não interage, não transa, não faz nada? Ai, porque as leis... Gente, vai viver. Vai viver. Que medo é esse? Sabe qual é o problema? O vitimista, raiz mesmo, aquele bem raiz mesmo, ele tem pavor do que é resiliência, porque o resiliente é aquele que não fica reclamando, ele vai lá e age. Ele vai lá e resolve, ele vai lá e aprende a lidar com aquela situação. E muitas vezes ele aprendeu a lidar e ele ainda colabora com as outras pessoas, transbordando esse conhecimento. Ele ainda vai lá e ajuda os outros a lidar com o problema dos outros. Ele tá passando pelo problema, entendeu? Que nem aquelas, sei lá... Eu lembrei de um caso bem triste aqui, né? A mãe que perde filho e tal. E aí ela tem que lidar com essa dor, porque a dor é inevitável, o sofrimento é que é opcional. Agora ela ajuda outras mães que perdem filho. Tá entendendo o que é resiliência? A pessoa tem uma dor. Ela vai trazer o filho de volta? Não. Ela vai voltar no passado e impedir que aconteça aquilo com o filho? Não. O que ela faz com isso agora? Primeiro ela aceita. Não tem jeito também, né? Mas tem gente que não aceita, não. E aí fica alimentando o pensamento, fica andando com gente também urubuzenta, aí vai descendo, daqui a pouco tá horrível, tá na depressão. Porque você tem oscilação de humor. Ah, acordei de ovo virado hoje. E mais tarde já me recuperei desse ovo virado. Isso não é ser bipolar não, tá, gente? Isso aí é você ser resiliente. Isso aí é você ter uma alteração de humor normal. Dormiu uma noite mal, tava mal, teve uma apurrinhaçãozinha, agora você já resolveu. O problema é aquela pessoa que ela entra em não aceitação. Ah, as mulheres estão assim, ah, as leis estão assim, ah, o governo tá assim, ah, porque o feminismo tá assim, ah, porque tá tudo assim, ah, porque tá horrível. Aí o que acontece com a cabeça dela? Não aceita, porque a solidão, né? Vamos combinar? A solidão real, a pessoa não vai ficar plena achando uma delícia. Ela vai ter, nós somos seres sociais, né? A pessoa vai ter vontade de ter contato, de ter toque, né? De ter contato, vai ter. Aí se ela vai achar a pessoa que ela quer ter ou não, é outros 500. Mas vocês são seres humanos, né? Biologicamente falando, vai ter vontade, né? Só se estiver doente, muito doente, aí não. Como ela vai ter vontade, isso ela não tem como negar. Essa vontade de se relacionar, ela não tem como escapar, porque é inato. É automático, é natural. Logo, ela vai ter que criar muitos pensamentos desse tipo para ela não aprender a lidar ou não enfrentar, porque são muitos medos, muita sabotagem, muitas crenças centrais, enfim. Então ela se agarra com residente no problema dos outros, da sociedade, das leis, da feminista, do não sei do que, do escambau, caramba, 4. A verdade é que tem homens por aí sassaricando, tem homem que tá muito bem obrigado namorando, tem homem que tá muito bem obrigado casado, e a vida tá seguindo dele. Tá seguindo com as leis, sem leis, com tudo que tem direito. Com tudo que tem para outros homens que estão dizendo que não dá porque o mundo tá assim. No mesmo mundo que ele tá, tem homens fazendo e acontecendo, como tem mulheres fazendo e acontecendo. Então tem pessoas que vão lá e fazem, tem pessoas que não e ficam
ruminando pensamentos, né, ali, ou então eles são invasivos os pensamentos, porque tem isso também. A pessoa não controla. Mas se a pessoa aprender a enfrentar, a lidar, ela tem resiliência. Se ela não aprender a lidar, ela não tem. Ok? Não vou estender muito. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem sobre resiliência. É muito importante vocês entenderem esse conceito. Pesquisem mais conteúdo sobre isso, que se faltou falar alguma coisa aqui, vocês complementam. Se inscrevam no meu canal. Dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa, porque vocês estão cada dia mais abundantes aqui no meu canal. Beijo e até o próximo vídeo.